A carreira científica pode ser dividida em fases. As considerações sobre a administração da vida científica devem ponderar sobre as fases em que o indivíduo se encontra. Há coisas que são válidas para os iniciantes, outras para os mais experientes, outras ainda que se aplicam a quaisquer fases. Seja como for, essa divisão em fases é necessária, embora arbitrária. Eu me baseio na progressão do aprendizado dos indivíduos, centrando-me naqueles que visam a carreira científica. Bom, essa frase eu tirei do livro do professor Gilson Volpato e tem tudo a ver com o que a gente vai falar no episódio de hoje. Meu nome é Raquel Minardi, eu sou professora do Departamento de Ciência da Computação da UFMG há quase 14 anos e estou trazendo para vocês aqui algumas reflexões sobre a carreira científica. A gente começou no episódio passado falando sobre as fases, né? As fases da carreira científica. E eu queria, no dia de hoje, focar, então, na fase de iniciação, né? Iniciação científica. Então, esse livro do professor Gilson Volpato, eu gosto bastante dele, chama Administração da Vida Científica. Não sei se vai dar para ver aqui. Ele fala de várias coisas, né? Da nossa carreira, né, até financiamento, relatórios, bancas, ele fala de muita coisa. E ele fala um pouquinho também das fases, né? E vamos ler aqui o que ele fala sobre a graduação. A graduação. Nessa fase você busca o seu título de graduado, que significa ter adquirido conhecimento mínimo aceitável sobre os temas da profissão. Essa formação é o ponto central. Suas principais preocupações são o início da vida fora de casa, muitas vezes, né, geralmente, a construção de novos círculos de amizade, os dramas de conhecer-se e cortar o cordão umbilical. Mas, ao final, o drama do caminho a seguir. Bom, aí depois tem aqui a pós-graduação, pós-doutoramento, etc. E é exatamente essa fase, né? O aluno está fazendo sua graduação e ele se depara com essa pergunta tão importante, né? Eu gostaria ou não de seguir a carreira científica? Eu vou para o mercado, eu não vou, né? Então, a iniciação é isso. Eu fui refletir um pouquinho, né, sobre o que eu ia falar aqui para vocês hoje e depois no final do episódio eu posso falar um pouquinho sobre algumas lembranças que eu tenho desse período da minha iniciação científica. O fato é que, como o nome já indica, o objetivo aqui é conhecer a atividade, a atuação do cientista, até para decidir se o indivíduo quer mesmo fazer um mestrado, por exemplo. Então, assim, eu indico fortemente que a pessoa faça uma iniciação científica antes de fazer mestrado, né? Porque o mestrado é um curso muito diferente da graduação, a gente vai falar dele a seguir, né? Ele é um curso muito diferente da graduação e envolve uma certa independência, envolve produzir um projeto, né, de pesquisa, uma dissertação e tal. Então, assim, é um trabalho um pouco mais solitário, né? Requer essa proatividade também. Então, a iniciação científica, ela vai introduzir o indivíduo a esse mundo de fazer ciência, de fazer pesquisa, de produzir conhecimento. E então, assim, como é que funciona a iniciação científica? Como conseguir uma iniciação científica? Primeira coisa é buscar um assunto que te interesse, né? Uma linha que te interesse de estudo. E aí você vai buscar, então, o orientador, né, que trabalhe dentro dessa linha de estudos. Então, por exemplo, dentro da bioinformática, se você quer trabalhar com o desenvolvimento de algoritmos, talvez você vá procurar alguém da computação. Se você quer trabalhar mais com bancada, né, com experimentos em bancada, você vai procurar alguém que faça esse tipo de trabalho, obviamente, né? Então, existem diferentes laboratórios, diferentes grupos de pesquisa e os perfis são completamente diferentes, né? Sem contar as áreas, né? Então, você pode querer mais para genética, você pode querer ir mais para proteômica, mais para bioinformática estrutural, biologia estrutural. Dentro da genética tem também um monte de áreas diferentes. Então, assim, essa escolha, ela deve ser feita com base na sua curiosidade, no seu interesse, claro, né? Um segundo ponto importante é a disponibilidade de bolsas. Existem iniciação científica, né? Existem vagas para iniciação científica com bolsa
e sem bolsa, voluntárias, né? Muitos alunos optam por começar um trabalho como voluntário, porque primeiro eles podem não saber se é aquilo mesmo que eles querem e tudo, né? E segundo, porque às vezes não tem bolsas disponíveis. Eu gosto mais de pegar um aluno bolsista, até pelo compromisso, que, né, fica mais firmado, assim. Então, às vezes, você se dedica, como professor, muito a um aluno ou a vários alunos, e quando eles são voluntários, às vezes eles vão e vêm, eles não têm muito compromisso. Então, chega a ser até uma perda de tempo. Então, acho que as pessoas têm que ter cuidado com isso. Quando elas decidem iniciar um projeto junto com o orientador, acho que elas têm que colocar uma meta de trabalhar pelo menos de 6 meses a 1 ano, porque para você começar a ter algum fruto, algum resultado interessante, publicável, apresentável em congresso, coisas assim, você precisa de tempo, né? Então, dependendo da instituição, igual a nossa instituição aqui, por exemplo, agora tem créditos, né? A iniciação científica ela é transformada em crédito para o currículo, né? Como se fosse uma disciplina que foi cursada. E aí aparece muito aluno querendo fazer iniciação como voluntário. E eles entram pro laboratório, ficam lá um tempão e muitas vezes não desenvolvem nada, né? Nenhum projeto de fato. E aí eu considero assim uma perda de tempo, né? Então eu acho que é importante você decidir, olha, eu quero fazer iniciação, mas eu vou me dedicar 1 ano nesse projeto. Depois, se eu ver que não é aquilo que eu quero, não gostei, não me interessou mais, eu vou conversar com o professor e vou sair, vou mudar de laboratório ou vou buscar um estágio fora, vou mudar de foco, né? Mas é preciso ter um compromisso de um certo tempo aí. Então, existem essas oportunidades de bolsas das agências de fomento, como CNPq, no nosso caso aqui FAPEMIG, né? Mas as FAPs dos vários estados. E existe, obviamente, essa possibilidade de trabalhar como voluntário. Tem outras bolsas também que não são iniciação científica, são iniciação tecnológica, né? Aí, obviamente, o projeto tem que ter um enfoque um pouco mais de produção de inovação, de tecnologia. Mas são válidas também, tá? Então, assim, na minha opinião, né? Qual que é o principal objetivo de uma iniciação científica? É o aluno decidir se aquilo é o que ele gostaria de seguir para a sua vida ou não, né? Ou seja, se ele quer pular para o próximo passo, que é o mestrado ou não. Tá? Então, acho que esse é o grande objetivo. Não é produzir artigo, não é apresentar trabalho em congresso. Assim, isso tudo é muito desejável. Eu já tive alunos de IC que produziram artigo em periódico, que apresentaram trabalho em evento, com pôster, né, artigo resumido. Depois eles apresentam na semana da iniciação científica da instituição, que é muito legal também. Às vezes ganham prêmio, né? Então, assim, é muito legal. Mas o objetivo principal é você decidir se você quer fazer ciência, se você quer ser um cientista, ou pelo menos se você quer ir para o próximo passo, que é fazer um mestrado. Então, assim, quais são as atividades envolvidas numa iniciação científica? Primeira coisa, o dia a dia do laboratório, o dia a dia do grupo de pesquisa. Então, você tem que se dedicar pelo menos 4 horas por dia a estar lá. É claro que a sua prioridade é estudar. Tá? Então, como a gente leu aqui no livro do professor Gilson, né, ele fala que, até sair da página aqui, mas ele fala que o objetivo ali é ter uma formação sólida, né? Ele não fala bem com essas palavras. Ele fala assim, essa formação é o ponto central, né? O indivíduo precisa adquirir conhecimento mínimo aceitável sobre os temas da sua profissão. Então, eu sempre falo com os meus ICs, o objetivo principal aqui é se formar e ser bem formado, é ir bem nas disciplinas, é tirar boas notas. Então, se eles têm trabalho, se eles têm provas, a prioridade deles é o estudo, tá? E o estudo faz parte da iniciação científica. Então, é a prioridade. Mas, ele precisa viver o dia a dia do laboratório. Não dá para fazer uma iniciação científica à distância. Até dá, mas não é o ideal, é longe do ideal. Então, o ideal é você estar ali, sentar no computador, ouvir as conversas dos colegas, dos mestrandos, dos doutorandos, fazer perguntas para eles, o que você trabalha, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os desafios, posso te ajudar em alguma coisa, né? Posso colaborar de alguma forma com você, me indica alguma referência de algum livro para eu estudar. E é essa convivência, participar dos seminários, reuniões dos laboratórios, é viver a vida da produção de conhecimento científico na universidade. Esse é o principal objetivo. Outra coisa muito importante, estudo. Tem que estar sempre estudando. Então, pegar com o orientador, com os alunos, né, livros para você estudar o que é básico da área. Por exemplo, bioinformática.
programação. Se você não sabe programar ainda, tenha uma meta na sua iniciação científica de aprender a programar, por exemplo, em Python. Então, isso é essencial, tá? Essencial, estudo, embasamento. Então, pegar o livro de bioquímica, se você é da computação, né, como eu era, pegar o livro de bioquímica, decidir estudar capítulo por capítulo e estudando. Isso é muito importante, porque a área é muito interdisciplinar e você, obviamente, tem uma área que você sabe mais e tem uma área que você não sabe nada. Então, você tem que se dedicar a isso, né? Então, isso é muito importante. Agora, não é só estudo não, tá? Eu chego, às vezes, no final do tempo, assim, das iniciações científicas do laboratório, já aconteceu de ter aqueles alunos mais que não participaram tanto, né, do laboratório, que ficaram na iniciação, assim, meio enrolando até. Eles chegam no final e falam, e aí, o que vocês fizeram e tal? Não, eu estudei o livro, não é só isso a iniciação. A iniciação envolve realização de pequenas tarefas, sim, pequenos experimentos, sim. Então, construir uma base de dados, curar uma base de dados, estudar algumas ferramentas, fazer algumas análises iniciais, mais simples, talvez. Então, eu gosto de passar tarefinhas pequenas para os ICs. Eles vêm, eu explico a tarefa. Então, por exemplo, processar um arquivo de um certo banco de dados específico, um formato lá de bioinformática que a gente usa muito, por exemplo, PDB, extrair alguma informação de lá, fazer alguns gráficos, algumas análises iniciais. E aí, os alunos que desenvolvem bem, né, ou seja, aqueles que voltam com os resultados que você, né, pede, então você passa um pequeno desafio, às vezes uma coisa que outras pessoas do grupo já fizeram muitas vezes, né, você não vai fazer às vezes nada inédito, nada inovador, o orientador vai passar uma tarefa que todo mundo já fez, mas você precisa fazê-la para aprender, para estar no ponto para fazer outras coisas. Então eu vou passando aquelas tarefinhas e quando elas voltam, eu vou aumentando a complexidade, vou dando novas ideias. Às vezes eu tenho ideias novas, ideias inéditas que ninguém nunca fez. Então, assim, foi dessa forma que eu já produzi artigo em periódico com aluno de iniciação científica. Por quê? Porque eu passei tarefas pequenas e eles voltavam com as tarefas feitas e demandavam novas atividades. O trabalho de iniciação científica, ele envolve proatividade. Ele envolve sentar, fazer o trabalho e voltar com o resultado. Isso qualquer trabalho, tá? Mestrado, doutorado, é essencial. Mas na IC também. E às vezes o aluno de IC, ele é mais tímido, ele é mais dependente, claro. E ele fica pensando, será que o que eu fiz tá legal? Será que isso aqui não é muito simples? Será que, né? Não, você tem que procurar o orientador e ir atrás mesmo do orientador com as respostas ou com as dúvidas. Então, estudei um livro, estudei um capítulo, isso aqui eu não entendi muito bem. Podia me dar uma outra referência sobre isso, ou esclarecer para mim uma dúvida? Tem algum artigo interessante? Então, esse tipo de coisa. O orientador ele não vai sentar com o aluno e fazer um programa, sabe? A maioria das vezes, não. Muitas vezes a gente senta para conferir alguma coisa. Então, o aluno fez uma tarefa, deu alguma coisa que você não esperava, então você abre o código, dá uma olhada, tira uma dúvida, confere alguma questão que às vezes você desconfia que está errada, né? E não tem problema nenhum estar errado. O importante é essa troca de você avaliar o trabalho que o aluno fez e ele entender o que está errado, o que está certo, como melhorar e os próximos passos, tá? Eu acho muito interessante aqui no livro do Gilson, né? A questão da escolha do orientador, tá? Isso aqui vale para mestrado, doutorado, para todo mundo. Mas para IC eu acho que vale mais porque a pessoa não sabe para onde ela vai, né? Qual vai ser o orientador que eu vou escolher? Como que eu escolho um orientador? Então eu queria falar de algumas coisinhas que ele fala aqui. Ele cita uma frase aqui de André Gide, que é interessante, que é assim: um bom mestre tem sempre essa preocupação, ensinar o aluno a desvencilhar-se sozinho. E o objetivo é bem esse, sabe? Eu também não fico muito pegando na mão, não. Eu tô sempre lá para dúvidas, para dar tarefas e para rever o resultado das tarefas, sempre. Mas é muito difícil eu sentar e falar, vamos ficar 2 horas aí trabalhando junto. A gente não vai fazer isso. Ele fala assim, olha, escolher orientador é tão difícil quanto escolher estagiários, né? Então, o lado do professor e o lado do aluno. Mas para o estagiário, as consequências do erro são maiores, né? Claro, vale pensar bem. Não confunda especialidade com capacidade para orientar. Muitos escolhem o orientador porque trabalham na área em que querem atuar. Embora isso devesse ser natural, precisamos ter cautela. A gente sabe, né, gente? Tem todo tipo de pessoas, né? Tem pessoas mais disponíveis, menos disponíveis, mais agradáveis, menos agradáveis, mais polidas, menos polidas, tudo isso existe. O orientador deve ensinar e formar seus estagiários.
no ritmo específico da fase em que se encontram. Mas uma coisa é certa, só ensina quem sabe. Então tem os dois lados, né? Primeiro você vai escolher um orientador porque ele sabe muito, porque ele é muito reconhecido na área, porque ele é muito famoso e tal. Às vezes ele não é um bom orientador, né? São questões de aptidões, de habilidades de cada um. Às vezes ele não se relaciona bem com as pessoas, pode acontecer. Mas por outro lado também, não adianta nada você se relacionar com um orientador super legal, bacana, que vai pro barzinho com os alunos, mas também não sabe, né? Não é tão bom assim no que você quer aprender, não sabe o suficiente. E aí ele fala assim, né, que formar cientistas exige ambiente de ciência, clima de discussão científica, capacidade, vontade educacional, muito mais do que conhecimento de uma boa especialidade de pesquisa. Exige que se participe da ciência de bom nível. Aí fala também, né, um orientador que pretenda formar um cientista deverá criar condições para que o estagiário desenvolva seu potencial autodidata. Essa frase é muito profunda, né? Toca muito em mim, por quê? Porque o cientista ele está lá para criar condições. Então ele tem que criar ele tem que ter um laboratório, ele tem que ter computadores, ele tem que ter equipamentos, ele tem que ter reagentes, ele tem que ter bolsas. Então isso tudo faz parte do orientador que você deve escolher. Esse orientador ele faz isso, ele busca recursos, ele gere um grupo, como é que é? Mas ele tem que te dar condições para que você desenvolva seu potencial autodidata. Isso também é muito importante, que às vezes as pessoas ficam muito paradas esperando que vai cair um artigo na mão delas, que vai cair, né? E não é assim. Não é assim. Sem isso, né, sem essa formação autodidata, jamais será um cientista. Bom, ele fala várias coisas interessantes aqui, né? Ele fala que a gente tem que, na iniciação científica, a gente tem que obter habilidades essenciais para a área. Dependendo da área, tem as habilidades essenciais e o seu orientador pode te ajudar a se encontrar nisso aí. Dificilmente você vai encontrar um orientador que contemple toda a gama de conhecimentos que você precisa. Por isso ter um co-orientador é importante, por isso fazer mais de uma iniciação científica pode agregar na sua formação, ou mesmo depois no mestrado mudar de orientador, doutorado mudar de novo, pós-doc mudar de novo, né? Tudo isso pode acontecer. O orientador vai orientá-lo e vai lhe apontar os caminhos, mas quem os percorre é você. Então você tem que ter essa responsabilidade em mãos, conseguir uma iniciação científica. O que significa isso? Que o professor abriu as portas do laboratório dele, do grupo dele, para me receber. Eu vou estar lá para criar o meu caminho e trilhar o meu caminho. Eu não vou estar lá para ser... Não é bem um estágio, né? Porque o estágio, às vezes a empresa contrata o estagiário para desenvolver uma parte de um sistema, ele vai te dar o passo a passo, vai ficar te cobrando e você vai entregar aquele produto. A iniciação científica não é assim. Embora no final você tenha que fazer um relatório, mostrar o que você aprendeu, apresentar um pôster e tal, ela não é assim. A iniciação científica, ela é mais uma abertura de portas para que você entre e faça acontecer ali. Então, assim, eu acho que era isso, assim, o principal, né, que eu queria conversar com vocês, né? Aqui ele fala sobre como escolher, então, o orientador. Então, ele fala assim, levante nomes que lhe pareçam apropriados. Primeiramente, em função do seu interesse na pesquisa e olhe atentamente seus currículos Lattes. Veja em que revistas publicam, o que publicam e leiam algum dos seus artigos recentes, observando sua forma de argumentação e de condução do processo científico. Examine outras partes do currículo para colher informações relevantes. Veja tudo, ponderando pelo tempo após o doutoramento. Ou seja, uma pessoa que tem doutorado há 20 anos, ele tem muito mais produção do que uma pessoa que tem doutorado há 5 anos. Esse tempo tem implicações também para a relação orientador-orientando. Os mais velhos podem ser mais ponderados, mais seguros para melhor administrarem a orientação, mas também podem ser mais retrógrados ou resistentes à inovação, tá? Isso aqui em linhas gerais, né? Os mais novos geralmente têm muita força de vontade, estão atualizadíssimos, mas falta-lhes serenidade e algumas vezes até autoconfiança. Por isso a análise não pode parar no currículo Lattes. Gente, então assim, isso aqui não é regra, né? Sempre tem exceções. Não quer dizer que o mais novo não tem autoconfiança. Não quer dizer que o mais velho é ponderado. A gente já viu várias pessoas mais velhas que não são ponderadas. E a gente já viu pessoas muito novas até com muito excesso de autoconfiança. Mas o que é importante a gente pensar é isso, que a gente tem que olhar o currículo, tem que ler os artigos da pessoa para ver se a gente gosta daquele tipo de trabalho. Você se imagina fazendo um artigo como esse? Tem artigo que eu leio, que eu pego e falo assim, nossa, eu queria ter feito um artigo desse. É muito legal, né?
E aqui fala, visite os pretendidos. Embora o orientador esteja lhe entrevistando, você também é o entrevistador. Você pode discutir suas ideias sobre por que escolheu essa área e tirar dúvidas que julgar pertinentes. Olhar para os detalhes, mais do que para o discurso formal. Aproveitar a visita e conversar um pouco com os estagiários, com os orientandos dele, para sentir o clima. Veja como eles se relacionam, como os olhos brilham ou não brilham, quando falam sobre os seus projetos. Vejam como eles se referem ao orientador. Ele é carrasco, ele é controlador ou ele nos ajuda? Pondere tudo com cautela, pois todo julgamento depende do referencial de quem o emite. Então a gente está muito acostumado com isso, né? Quando a gente trabalha com aluno, pós-graduação, coordenação, às vezes o aluno vem e fala 1000 coisas do orientador, mas isso é o ponto de vista dele. Tem a ver com a experiência dele, com a expectativa que ele tinha e que muitas vezes foi frustrada, né, ou não. Então, assim, não quer dizer que uma pessoa te falou que um orientador é carrasco, que ele é. Às vezes aquela pessoa, ela é o quê? Acomodada, ela não, né, não foi pra frente, não é proativa. Então, assim, tudo a gente tem que ponderar. Então, gente, o importante na hora de escolher o orientador é tentar fazer uma escolha consciente. É claro que se você fizer uma má escolha, você sempre vai ter uma segunda chance de fazer uma outra iniciação, né? Ou se tiver acabado seu tempo, um mestrado com uma outra pessoa. Mas a questão aqui é isso, né? É você olhar questões logísticas, quais são os programas de pós-graduação nos quais ele está atuando, se eles te interessam, né? Para continuar depois. Tudo isso deve ser equacionado, né? Tudo deve ser avaliado. Mas assim, né, vamos fazer um resumão aqui. A gente falou um pouquinho sobre começar, sobre as atividades que um IC faz, né, sobre como escolher orientador e tal. Então, primeira coisa, né, acho que a coisa mais importante desse episódio a intenção da iniciação científica é conhecer a carreira acadêmica e decidir se você quer fazer um mestrado ou não. E, obviamente, preparar o seu currículo também para uma seleção para o mestrado. Obviamente, escolher o orientador, escolher o tema, ter opções, né? Às vezes, se você começa a fazer iniciação cedo, você pode navegar por 1, 2, 3 áreas diferentes para você fazer a escolha. Então, isso é tudo muito importante. E, por fim, focar em desenvolver essas habilidades de pesquisa. Fazer uma boa pesquisa bibliográfica, né? Quais são as máquinas de busca, quais são as boas revistas, os bons congressos na área, ler artigos, se acostumar um pouco mais com a literatura, né, com o vocabulário, com o método científico, né, mesmo que ainda inicialmente, saber como é que funciona isso, né, encontrar uma lacuna de pesquisa, que é uma coisa que ainda não é tão comum na iniciação, né, o aluno ainda não tem independência para isso, mas descobrir o que não foi feito ainda, quais são as perguntas em aberto que ele pode trabalhar, e aí, obviamente, conhecer um pouco da metodologia. Quais são os experimentos que são feitos para cada pergunta, quais são as ferramentas que são usadas para cada atividade, usar um pouco essas ferramentas, fazer análises preliminares de dados, né? Então, assim, apresentar resultados, falar numa reunião de laboratório, né? Olha, minha pesquisa é isso, meu resultado é esse, o que vocês acham, como é que vocês podem me ajudar, onde tem falhas que eu possa melhorar, resolver, colaborar com pessoas, né? Trabalhar de repente junto com o mestrando, fazer uma partezinha do projeto dele. Então é isso, é ter esse espaço para conhecer pessoas, para conhecer a área, para conhecer metodologias e descobrir se você se sente feliz ou não nesse ambiente, tá? E aí eu vou contar rapidinho minhas lembranças da iniciação científica. Eu fiz só uma iniciação científica, eu tenho lembranças muito boas, né? Elas me trouxeram aqui onde eu estou, né? Felizmente eu gostei da área. Eu procurei iniciação científica no terceiro período, eu já fazia estágio fora, busquei iniciação porque eu queria fazer mestrado, não consegui bolsa, fiquei mais um ano, depois tentei de novo com o mesmo professor que era da área de mineração de dados, e aí sim eu consegui uma promessa de bolsa. Então eu comecei como voluntária e depois consegui uma bolsa. A bolsa era metade do salário que eu ganhava de estágio, acho que era até um pouquinho menos que a metade, na época era R$240. E aí o que eu fiz na minha iniciação? Eu principalmente participei de seminários, então tinha um doutorando que era excelente na época, ele deu um conjunto de seminários bem introdutórios para todo mundo que estava começando, o grupo de pesquisa estava começando, então isso foi muito legal. Eu comecei junto com o início do grupo de pesquisa que hoje eu lidero, né? Então a gente lia, acho que o livro nem está aqui. Não está aqui. A gente lia e estudava o livro do Strayer,
né, de bioquímica, alguns capítulos, e esse livro aqui que eu vou pegar, né, porque a minha área é estrutural, né, então a gente estudava este livro aqui, que é o livro Introdução à Estrutura de Proteínas, do Carl Branden e do John Tuzzi, maravilhoso. E a minha IC foi isso, então assim, eu me apaixonei com esses conhecimentos, com esse tipo de leitura. Aí eu fui fazer disciplinas, então isso é uma coisa que eu não comentei, mas pode ser interessante para vocês. De repente, puxar uma disciplina da pós ajuda muito a você saber se é aquilo mesmo que você quer, se você gosta, você vai conviver com alunos de pós e também, de repente, cumprir alguns créditos que você cumpriria no mestrado, já vai antecipar ali. Então isso pode ser muito legal. E aí eu me apaixonei pela área, então assim, eu tive essa sorte de ter um orientador que era da bioquímica, um orientador que era da ciência da computação, um doutorando que era muito legal, muito empolgado, dava seminários maravilhosos e realmente conseguia encantar a gente, fascinar a gente com essa área. E da minha parte eu fazia isso, eu participava de tudo, ia em todos os seminários, lia os livros, levava as perguntas, o pessoal me passou umas tarefinhas para eu fazer, eu ia atrás das tarefinhas. A maior parte do meu projeto de IC deu errado. Eu era para fazer um banco de dados relacional do PDB, não deu muito certo, não teve um desempenho muito bom, depois a gente viu que não ia ser legal aquela ideia, mas eu aprendi muito e acabei saindo com um artigo em congresso da minha iniciação científica. Então eu fiz iniciação científica no 5º, 6º e 7º períodos, 5º, 6º, 7º e 8º períodos, e depois eu acabei indo para o doutorado direto. Ainda não tinha mestrado, não existia mestrado aqui no nosso programa, então fui para o doutorado direto. Então, pessoal, assim, era isso, acho que eu me alonguei um pouco mais do que eu pretendia, mas eu espero que tenha sido útil para você, e se você tem algum amigo, alguém que está fazendo iniciação científica, buscando iniciação científica, encaminha para ele esse episódio, que eu acredito que possa ser útil, tá bom? Então, no próximo a gente vai falar sobre o mestrado, e eu espero vocês mais uma vez. Até lá!